Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Radical TV. Este é meu que fala para vocês. Conforme é de costume, é o vosso irmão e amigo Tavares Armando, do canal Radical TV. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas. Tenho aqui do outro lado o meu convidado, que é alguém muito polêmico. Pastor Dalvan, o elemento surpresa. Ei, pessoal. Todas as dúvidas hoje serão dissipadas. Vai ser muito Amém. forte, vai ser muito forte. Seja bem-vindo, Pastor Dalvan. Muito obrigado, meu irmão e querido do céu. Como é que está o Ambo? Como é que vai o Ambo? O Ambo está calmo, uma cidade abençoada. Meu irmão, está abençoado, graças a Deus está abençoado, está calmo. Como é que é o evangelho no Ambo? Refiro-me ao evangelho genuíno, a sã doutrina. O evangelho no Ambo. O evangelho no Ambo 90% morto. Para não dizer 99,9 morto. Sim, essa é a palavra correta. O evangelho no Ambo está 99,9 morto. Apenas temos aqui 0,1% de evangelho verdadeiro. Qual é a razão desta morte? O que é que está por detrás desta morte no evangelho no Ambo? Mano, falando da província do Ambo, do evangelho na província do Ambo, estamos a falar do evangelho no mundo, na verdade. Do mesmo jeito que o evangelho está morto no mundo, assim também está morto aqui na província do Ambo. São poucos lugares onde se fala verdadeiramente da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo, de acordo às Escrituras. Temos muitos templos aqui, temos muitas denominações aqui, temos muitos pastores aqui, pastores, profetas, etc, etc. Mas, meu irmão, para ser sincero, 90% dos pastores que estão no Ambo são todos filhos da serpente. Estive a acompanhar um vídeo teu no YouTube, no teu canal, e falavas sobre um sonho, falavas sobre a tua ida para o inferno, sobre uma visão que tiveste. E disseste que encontraste no inferno dois pastores, ou seja, um pastor e um padre. E por sinal, este pastor e padre são mesmo aí do Ambo. Pode falar um pouco a respeito da visão que tiveste? Sim, eu tive uma visão, até porque ninguém está isento de ter uma visão. A Bíblia Sagrada, de Gênesis Apocalipse, para quem medita as Sagradas Escrituras, sabe que a Bíblia vai dizendo que nos últimos dias sonharíamos sonhos, teríamos visões, e etc, etc. E tanto é que no livro de Oséias, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo também revela que nos últimos dias isso poderia acontecer, viria a acontecer, no que concerne às visões. Tive alguns conflitos, sim, por causa dessa visão que eu tive, que eu recebi da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo, sendo que a mesma visão, a primeira visão que eu tive foi quando eu me vi no inferno e eu estava caminhando em direção a uma reunião. E nessa mesma reunião que eu encontrei no inferno, lá tinha pastores de uma denominação conhecida como Igreja Evangélica, também teve padres, teve diáconos, diaconisa e outras pessoas mais. E eles se encontravam em um lugar, espécie de um altar. Sendo que, quando lá cheguei nesse mesmo altar onde se encontravam esses homens, eles começaram a se prostrar. E eu falava com eles, e quando falava com eles, eles se prostravam. Assim que cheguei, depois eles falavam comigo, e eu pedia que eles afastassem. E eu dizia a eles que é pecado, a prática de bruxaria é pecado, é errada, e Deus condena isso. E depois Deus me trouxe de volta. Mas no mesmo dia, no período da manhã, o mesmo pastor que havia aparecido na minha visão, juntamente com o padre e outras pessoas mais, na mesma manhã, um pastor amigo chegou de surpresa e ele ouviu a minha visão. E ele disse: olha, faz todo sentido a tua visão. Com uma publicação
no Facebook do irmão, no Facebook nesse caso, do irmão do mesmo pastor, porque o irmão do mesmo pastor, ao qual o pastor viu no inferno, que estava lá servindo a Satanás, etc, etc, o mesmo irmão desse pastor, ele publicou uma mensagem dizendo que naquela madrugada, nessa mesma madrugada, teve uma reunião entre o seu irmão com esse padre. Então, houve uma ligação entre a publicação que foi dita por esse pastor amigo, né, do irmão do mesmo pastor que nesse caso apareceu no inferno, houve uma ligação. Na mesma noite, enquanto me encontrava de oração, na sala, o Senhor Salvador Jesus Cristo trouxe o mesmo homem que estava nessa visão. Lhe trouxe diante de mim, na sala. E eu me encontrava com outros irmãos em oração. E em visão, novamente, eu vi a mesma pessoa e lhe trouxeram amarrado. Os anjos do Senhor Jesus Cristo lhe trouxeram amarrado. E eu conversei com ele, não vou dizer que fiz entrevista, fiz perguntas, porque assim o Senhor Jesus Cristo permitiu que eu fizesse perguntas a esse homem. Agora, por causa dessa visão, a qual eu apresentei no meu canal, que eu trouxe ao público, essa mesma visão, eu tive problemas sim por causa dessa visão, porque nesse mesmo vídeo eu faço menção do nome do pastor ao qual se encontrava nessa mesma visão. Para poder dizer o quê? Um dos problemas que eu tive é que eu fui recebendo ligações de números estranhos, pessoas foram proferindo palavras ofensivas contra mim, e assim são pessoas que dizem que são cristão que ofende. Nesse caso, cristão que ofendem, ligaram para mim com números estranhos, chamaram-me todo tipo de nomes, fizeram ameaças, etc, etc. Eu ouvi atentamente, sem falar nenhuma palavra. Depois disso, desligavam o telefone. Outra coisa que ocorreu foi quando recebi a ligação de um dos irmãos do mesmo pastor, nesse caso, recebi a ligação, e nessa mesma ligação, tempos depois de ter desligado a ligação dessa pessoa, que pediu que fosse ao encontro dele, quando eram possivelmente, pediu que eu lhe encontrasse 14 horas, eu levei em oração. Perguntei ao Deus a quem sirvo, Todo-Poderoso, Senhor Salvador Jesus Cristo, que revela tudo. Eu sei que Deus fala comigo, eu sei que Deus me faz saber de tudo, então levei em oração. E perguntei ao Senhor Jesus Cristo Nazareno se eu poderia ter ido ao encontro desse mesmo indivíduo, que é o irmão desse pastor da visão. E o Senhor Jesus Cristo mostra-me um carro, um I-10, ao qual haviam colocado bomba por baixo do mesmo carro. E o Senhor Jesus me disse para não ir ao encontro desse homem que havia ligado para mim. E eu não fui ao encontro desse homem, de acordo com a visão que eu recebi enquanto orava. Não demora muito tempo, recebo a ligação de um outro pastor que também vive cá na província do Ambo. Esse pastor amigo me liga dizendo, olha, não vá ao encontro do fulano. Ele ligou para tu, disse sim, ligou para mim e marcou o encontro. Não vá ao encontro dele, porque estão preparando isso e aquilo, de acordo... Quer dizer, ele não falou propriamente da visão que eu tive, mas disse que não poderia ir ao encontro porque tinha... Estavam a preparar alguma armadilha para ti. Exatamente isso. Para poderem me explodir dentro do carro, nesse caso. Né? Eu vou falar explodir dentro desse carro porque foi o que o Senhor Jesus me mostrou. Agora, a ligação do pastor amigo, esse pastor amigo me disse, não vá ao encontro do fulano porque eles estão armando assim. Então, eu não fui ao encontro desse homem. Por outra, nas críticas que fui recebendo, eu não sei como é que essas pessoas leem as Sagradas Escrituras, porque essa pessoa, inclusive, que fez ligação para mim, ele chegou de gravar vídeos. Eu tenho vídeos comigo, onde ele fez ameaças, muitas ameaças. Os vídeos estão registrados, se encontram guardados comigo, também se encontra com um pastor amigo e com uma outra pessoa também, inclusive... os vídeos estão na mão de pessoas muito próximas a mim, que também estão me ajudando nessa situação, nesse caso. E eu tive de ficar um tempo, sem poder andar à vontade nas ruas, porque fizeram promessas terríveis, promessas de morte.
Tudo por causa de uma visão. E até eu fui me questionando. A própria Sagradas Escrituras diz que nós teríamos visões. É bíblico isso. Ter visões é bíblico. Quer Nos dizer, últimos dias... na ótica do pastor, o grande erro que você cometeu foi ter contado a visão. É isso aí? Não, quer dizer, para eles até não é só contar a visão. Para eles é que é como se eu afirmei que o pastor veio ter comigo pessoalmente. E pessoalmente ele alegou ser feiticeiro, alegou ser falso profeta, alegou servir a Satanás. Que na verdade a mensagem não diz isso. Na mensagem eu digo, eu tive uma visão e eu expliquei como ocorreu essa visão, como tive essa visão. Agora, e ninguém está isento de ter visões. Ninguém está isento de ter uma visão. E ninguém também está isento de contar as visões, quer seja no Facebook, WhatsApp, Instagram, porque visões é como se fosse contarmos um sonho. E ninguém, não é proibido contar um sonho, não é proibido contar uma visão, e nem tampouco é crime. Na segunda lei não é crime. Não é crime. Agora, se Cristo Jesus deu essa visão, meu irmão deu, e eu levei em oração, como faço sempre. Perguntei ao Senhor Jesus se eu pudesse gravar esse vídeo. O pai disse, filho, não há nada em oculto que não há de ser revelado. Então, de acordo com a vontade do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Soberano, eu gravei. Além das ameaças de mortes, ligações de faltas de respeito, ameaças, palavras obscenas, o pastor levantou algum processo contra ti, judicialmente? Segundo os meus advogados, sim. Segundo meus advogados, sim. Sei também que fizeram a entrada no SIC, fizeram queixas no SIC, e até então ainda não recebi nenhuma ligação do SIC, estou aguardando até agora, porque estou aqui tranquilo, meu irmão, tranquilo, caminhando na tranquilidade, na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, porque sei que contar visões não é crime. Então, estou disposto a ir para o SIC, se é que eles vão chamar realmente. Estou disposto a ir para o SIC para poder responder. E se porventura alguma coisa se levantar, meu irmão, está escrito, o evangelho não é só de paz mesmo, o evangelho é de guerra. Então é bíblico. Enquanto uns querem evangelho que dá bolacha, que dá pão, que dá carro e casa, meu irmão, eu fico com o evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo. O evangelho para mim é tudo. Há tempos de paz e há tempo de guerra. E também há tempo de morte. Então, se nós fomos chamados pelo Senhor Salvador Jesus Cristo, temos de estar preparados para tudo.